Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Vou explicar aqui de maneira bem direta, bem sucinta, mas com a mesma qualidade do presencial, com as mesmas informações do presencial. E por quê? Porque assim você consegue recapitular uma pequena pocket, uma aulinha, uma aula pocket com os assuntos mais importantes dos modelos atômicos. Essa é a primeira aula, né? É a primeira aula real do MCQ, onde eu começo com modelos atômicos e a gente vai evoluindo até partículas fundamentais, depois o diagrama de Pauling, e assim a gente vai, ligações químicas, tabela periódica, tem um bocado de coisa legal para ver. Então, essa é a aula 1, originalmente a aula 1, perfeito? Então, vamos começar. Funciona assim, ó, o que a gente está fazendo aqui é uma revisão histórica dos modelos atômicos. Isso demonstra o quanto que a ciência evoluiu e com a ciência evoluindo, as técnicas, a tecnologia evoluindo, o modelo atômico vai evoluindo e chegando mais próximo do que hoje se sabe como a realidade, digamos assim. Né? Sabe como é que é ciência, né? Daqui a pouco muda. Mas olha só, o que eu vou fazer com vocês é a revisão histórica, tentando dar um enfoque mais, digamos, um enfoque mais inteligente. Olha a minha pretensão, um enfoque mais lógico dos modelos atômicos. Porque é o seguinte, não adianta você ficar só decorando. Ah, Dalton é bola de bilhar, Thomson, pudim de passas e Rutherford é modelo planetário. Não adianta só isso. Você tem que entender o que foi descoberto e muitas vezes qual foi o experimento utilizado para desenvolver esse modelo atômico, tá bom? Antes de mais nada, eu vou começar com a lógica, o nome, o termo átomo e o seu significado, né? A visão filosófica, filosofia, Leucipo e Demócrito, né? Visão filosófica do que é o átomo, né? Aí surge na visão filosófica o termo átomo, ou seja, sem divisão, sem parte. Tomo é parte, tomo é divisão, perfeito? Então, o que seria a menor estrutura da matéria, tão pequena que eu não conseguiria mais dividi-la. Visão filosófica, Leucipo e Demócrito. Gravou? Visão filosófica. Cresce sentido, tá bom? A partir do modelo de Dalton, a gente começa no século XIX, perfeito? Onde a gente começa com método científico, com modelos científicos sendo testados de tal forma que eu consiga deduzir qual é o modelo atômico mais adequado. Quer ver? No modelo de Dalton, é um modelo esférico, maciço, sem carga. Vai anotando aí. Esférico, maciço e sem carga. Ele se assemelha muito ao modelo filosófico, onde eu teria uma esfera tão pequena que eu não conseguiria mais dividi-la. Isso é o modelo de Dalton. Modelo de Dalton. Tudo bem? Até aí nenhuma novidade. Eu até vou escrever aqui, ó. Bola de bilhar, sinuca. Perfeito. Pode ser chamado assim. As questões hoje em dia elas não estão usando esse nome macete, esse nome fantasia, tá? Surgiu uma questão que outra e tal, mas você já vai estar preparado. O que eu quero que você saiba para ter um diferencial? Olha só, eu desenhei aqui uma bolinha azul. Para Dalton, obviamente, perceptivelmente, eu tenho uma bolinha maior. Para Dalton, a bolinha maior significa massa maior. E se essa bolinha possui massa maior, significa que ela faz parte de um outro elemento químico. Resumindo, para Dalton, os elementos químicos se diferenciam por sua massa. Como assim elemento químico? Pensa assim, ó. Digamos que esse tipo de bolinha desse tamanho é o elemento químico hidrogênio, tá? E esse aqui, o elemento químico cloro. Perfeito? Isso é elemento químico. Então, grava bem. Esferas diferentes em tamanho possuem massas diferentes, consequentemente. Ou seja, elementos químicos serão diferentes. Uma outra situação bem interessante que Dalton previu, certo? E que ele está certo. Um detalhe que eu esqueci de falar. É óbvio que os átomos de Dalton não são os átomos de hoje. Tá? Não é que não tem nada a ver, mas não tem nada a ver. Qual foi o mérito de Dalton? A descoberta dos diferentes elementos químicos. E outro mérito de Dalton? Ele sabia que
Vou botar aqui uma bolinha pretinha, uma bolinha grandinha, certo? Quando elas se encontram, elas formam uma substância formada por bolinha pretinha, bolinha grandinha. Ou seja, vamos usar aqui o hidrogênio e o cloro. A união de hidrogênio com cloro forma o HCl. Ou seja, olha só que bonitinho. Isso se chama rearranjo dos átomos. Os átomos se rearranjam. Mas eles não deixam de ser quem eles eram anteriormente. Tá? Os átomos, os elementos químicos. Isso aqui é um esboço de uma reação química. Mas o que é importante é que a formação do HCl, na verdade, foi a união de um hidrogênio com o cloro. E assim eles ficam unidos. O hidrogênio continua sendo quem é, né, como elemento, e o cloro também. Rearranjo dos átomos. E o mais importante, pouca gente comenta. Quando a gente trabalha com Dalton, o cientista inspirador para Dalton foi um cara chamado Lavoisier. Se você não sabe quem ele foi o que supostamente proferiu a frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que ele queria dizer na realidade? O rearranjo dos átomos. E outra coisa que é importante, a lei da conservação das massas. O somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Nada se perde, tudo se transforma. Fechou? O modelo de Dalton é isso. Lembrando, indestrutível, sem carga, diferença entre os elementos é a massa, e baseado em Lavoisier e a lei da conservação das massas. Fechou? Modelo de Thomson, a coisa começa a evoluir, começa a ficar mais interessante. Por quê? Esse modelo de Thomson ele é chamado de famoso pudim de passas ou pudim de ameixas. Pudim de passas ou pudim de ameixas, né? O que isso significa? É sobre o desenho final do átomo, do modelo atômico, né? Então, o que é o pudim de passas ou pudim de ameixas? É um pudim, uma estrutura gelatinosa, né, melequenta, onde eu tenho passas que, olha só, o que é isso? É um bonequinho com os olhinhos e uma boquinha? Não. É que, na verdade, o pudim ele é positivo e as passas são negativas. O que significa? Significa dizer que o pudim é um pudinzão positivo, né? E aqui eu tenho as passas incrustadas nesse pudim que são negativas. Cuidado com esse joguinho de palavras. Cuidado, 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 tá? Então, as passas são negativas. São pequenas estruturas, são partes pequenas, ou seja, partículas chamadas de elétrons. Eis que surge o termo elétron no pudim de passas. Certo? Bom, o experimento que o Thomson trabalhou é um experimento chamado, o equipamento, né? Ampola de Crookes. Por que isso é importante? Vamos ver. Crookes. Ampola de Crookes. São os famosos raios catódicos. Bom, eu vou esboçar aqui, né? Tchum, tchum. Lá no material tem a representação, as figuras são coloridinhas, bonitinhas, justamente para que a gente entenda entenda melhor o que aconteceu. Bom, a lógica é a seguinte. Esse tubo de vidro aqui tem pouquíssimos átomos flutuando, ou seja, ele é um tubo com gás rarefeito. Gás rarefeito significa baixa pressão. Baixa pressão para gases significa número de átomos ou moléculas bem pequenininhos. Ou seja, tem pouquíssimos átomos ali dentro, certo? Foi dado, então, uma descarga elétrica, aqui no princípio, tá? E, curiosamente, experimentalmente, essa descarga elétrica é chamada de raios catódicos, tá? Raios catódicos, ela conseguiu atravessar esse tubo com pouquíssimos átomos gasosos. O que isso significa? Como é que uma descarga elétrica atravessa um ponto a outro? Vou fazer uma analogia. Tá? Se você tem um copo de água pura ou de água do mar, quem é que conduz melhor a eletricidade? A água pura não conduz, porque ela não tem íons livres, nem cátions nem ânions. Vou comparar melhor.
se você pegar água da torneira e água do mar, quem conduz mais facilmente a descarga elétrica é a água do mar, porque ela tem maior concentração, maior quantidade de íons livres. Ou seja, para um choque, para uma descarga elétrica atravessar de um meio ao outro, esse meio tem que ter cargas positivas e cargas negativas. Então, se o átomo que estivesse aqui dentro, na ampola, fosse igual ao de Dalton, a descarga não ia passar de um lado para o outro. Ela ia ficar bloqueada aqui, não ia acontecer nada. Mas como a descarga elétrica rolou e ela conseguiu atravessar um meio bem pobre em átomos, isso significa que esses átomos que estão ali, eles têm uma parte positiva e uma parte negativa. Como se fossem os íons, tá? Mal comparando, mas só para a gente entender. Por que quando passou a descarga, eu consigo deduzir que o átomo tem carga positiva e negativa? Por isso. Tá? Repito, se o átomo fosse o de Dalton, essa descarga elétrica não ia rolar, não ia acontecer nada disso, perfeito? Então, para uma descarga elétrica atravessar um meio, ela tem que ter cargas positivas e negativas, que é o que tem dentro dos átomos, modelo do pudim de passas. Fechou? Bom, terceiro modelo e o mais importante em termos experimentais, e esse você tem que ficar muito atento, tá? Por quê? Porque, olha só, ele foi chamado de modelo planetário. Modelo planetário. Esse modelo planetário, né, a gente pensa em modelo planetário, é claro, o núcleo, que é o Sol, né, e os planetinhas girando ao redor desse Sol. É isso. Seria o modelo de Minêutron, né, do desenho, tá? Onde você tem um núcleo, é o clássico modelo atômico, onde os elétrons giram livremente, atenção, os elétrons giram livremente ao redor desse núcleo atômico. Então, no modelo de Rutherford, ele já trabalha com duas partes principais, que são eletrosfera e núcleo. Núcleo e eletrosfera. Núcleo e eletrosfera. Certo? Muito bem. Ou seja, duas regiões distintas, bem distintas. Uma coisa importante também, gente, é o seguinte: o termo átomo ele já perde o sentido no segundo modelo atômico, no Thomson. O termo átomo filosófico da Grécia Antiga dizia que ele seria indivisível, né? Já no Thomson ele já é subdividido, dividido em cargas, tá bom? Muito bem. Agora no modelinho de Rutherford, o mais importante vem agora, a parte experimental. Experimental, por quê? Porque é o primeiro modelo que trabalha com radioatividade, certo? Com emissões radioativas. E essa emissão radioativa é a emissão alfa. O que se sabia na época? Que a emissão alfa é positiva. A radiação alfa é positiva. Perfeito. O que foi feito? Elemento polônio colocado numa caixa de chumbo e concreto. Para quê? Chumbo e concreto retém a radiação naquele ponto, né? Com um cortezinho aqui, onde há a projeção de elemento polônio. Essa radiação que foi jogada por essa microjanelinha do polônio é a emissão alfa, que é positiva. Emissão alfa que é positiva, certo? Bem, e foi lançada essa emissão alfa sobre uma lâmina bem fina do elemento ouro, certo? Porque o ouro, né? Porque o ouro ele é bem maleável, né? E a sua ductilidade, a capacidade de se transformar em fios, ou até mesmo em lâminas, a sua capacidade é bem alta. Então, eu consigo fazer uma lâmina de ouro mais fina que uma folha de caderno, por exemplo. Tá? Então, essa emissão alfa é jogada sobre a lâmina de ouro, e aí o que acontece? O comportamento 1, comportamento 2 e comportamento 3. 1, 2 e 3. 3 comportamentos dessa radiação alfa. Reparem bem, 99% passou ignorando a lâmina de ouro. Ou seja, não encontrou ninguém pelo caminho. Não é chutar, vou botar um valor aqui. 0,9% passou pela lâmina de ouro sofrendo desvios. E 0,0001, que eu vou arredondar para 0,1%, bateu na lâmina de ouro e voltou. Tá bom?
Então, esses três comportamentos e esses percentuais, eles são bem importantes para que a gente entenda, primeiro, o modelo de Rutherford, como é colocado aqui, né, principalmente, e as suas proporções entre núcleo e eletrosfera. Tá? O fato de 99% passar pela lâmina de ouro, ou pelos átomos de ouro, significa que, olha aqui, ó, o comportamento 1 desse negócio todo aqui, tá? Comportamento 1, o que aconteceu? O comportamento 1 é que ele passou pela eletrosfera, não encontrou ninguém pelo meio do caminho. Não havia ninguém pelo meio do caminho. É isso que interessa. Então, o que acontece? Uma dica, tá? Com esses percentuais, se sabe que o núcleo ele é de 10 mil a 100 mil vezes menor que toda a eletrosfera. Então, o átomo de Rutherford, e isso está correto, ele é um imenso vazio chamado eletrosfera. É como se fosse assim, ó, se o núcleo atômico tivesse 1 centímetro de diâmetro, a eletrosfera teria de 100 metros a 1000 metros de diâmetro. Então, é a cabeça de um alfinete de vidro, de cabeça de vidro, dentro de um campo de futebol. Mais ou menos essa lógica. Até mais, tá? Até mais para não ser exagerado. Seria dentro de um estádio imenso, dentro do Maracanã. Então, dentro do Maracanã, você coloca um alfinete lá no meio do gramado. Essa é a proporção entre o núcleo e a eletrosfera, tá? Bom, o comportamento 2, passando pelo átomo, mas desviando, ele aconteceu porque passou perto do núcleo atômico. Ó, o que acontece aqui? Como o alfa é positivo e passou perto do núcleo e sofreu repulsão, significa que o núcleo é positivo também. Traduzindo, esse comportamento 2, ele indica que no átomo nós temos uma região pequena e positiva, comportamento 2. O comportamento 3, onde bateu e voltou, significa que bateu no núcleo e retornou. Ou seja, o comportamento 3 das emissões alfa indica que nós temos no átomo uma região pequena, densa, que aguenta a porrada, e positiva, consequentemente, porque sofreu a repulsão. Tá? São 3 comportamentos. Beleza? Então, essas são as ideias principais dos modelinhos atômicos que a gente está conversando até agora, tá bom? Agora, vendo o modelinho de efeitos especiais. Então, o modelinho de Bohr, vamos conversar um bocado sobre ele, que é o seguinte, ó. No modelo de Bohr, o que nós temos aqui é, primeiro, né, um núcleo, olha só que bonitinho meu ovinho frito. Nós temos um núcleo bem pequenininho, com aquelas proporções que nós vimos antes, e ao redor desse núcleo, com uma órbita bem circular, eu disse, nós temos a camada K e nós temos a camada L, e assim por diante. Essa é a previsão do modelo de Bohr. Ele descobriu que a primeira camada era circular e achou que todas as outras fossem. Não é bem assim, mas tudo bem. Então, olha só, no modelo de Bohr, e aí nós vamos ter que dar os méritos do cara que digamos assim, deixa eu ver, sei lá, inspirou o Niels Bohr, né, esse sueco maravilhoso, que descobriu através, né, dos experimentos, se baseou, né, nas ideias de Planck, perfeito? O que o Planck relativamente, basicamente dizia, né? O Planck dizia que a luz visível, diferentes luzes visíveis tinham diferentes comprimentos de onda e, consequentemente, teriam energias diferentes. Traduzindo, no espectro da luz visível, luzes com colorações diferentes têm energias diferentes. Então, o que acontece? No modelo de Bohr, vamos supor aqui, ó, K, L, M, N. No modelo de Bohr, nós vamos ter um tal de salto quântico. O que é esse salto quântico? Funciona assim, ó. Quanto mais externa for a camada eletrônica, mais energia o elétron necessita para viver nessa camada eletrônica. Ou seja, vamos pensar assim, ó, que o núcleo seja bem atraente, charmoso para os elétrons. E ele é. Aquele elétron que tem muita paixão pelo núcleo fica mais longe. Aquele elétron que tem pouca paixão pelo núcleo, mesmo assim, fica mais próximo do núcleo para sentir a atração por ele. Ou seja,
Quem é mais apaixonado tem mais energia e não precisa estar tão perto para manter sua paixão viva. Olha que ponto eu cheguei, né? Mas olha só, o que significa? A energia dos níveis, das camadas, né? Aliás, a construção da eletrosfera em camadas, em níveis, é graças a Niels Bohr. Lembra ali que Rutherford, cada elétron tinha uma órbita livre ao redor do núcleo. Era cada um por si. Aqui não. Aqui nós dividimos em níveis de energia ou camadas de energia, começando pela letra K. É a camada mais próxima do núcleo. E ainda digo mais. A energia aumenta à medida que eu me afasto desse núcleo. Então, o que acontece? Vamos pensar num elétron da camada K, certo? Ele tem uma órbita circular eterna. Ele nunca sairá daquela órbita segundo Bohr. Para eu tirá-lo dessa camada, basta eu fornecer energia externa. Energia externa significa, na verdade, eu ou dar uma descarga elétrica nesse elétron, ou eu atritar um átomo com outro, ou eu colocar fogo nesse átomo, ou seja, fornecer energia térmica. Então, assim, ó, a energia externa é no choque ou a queima, a combustão. Perfeito? O que acontece? Esse elétron, ele absorve energia e eu vou atribuir valores, tá? Vamos botar aqui 90 e aqui 120. Esse elétron, para pular para a camada L, ele só vai pular se ele receber no mínimo 30 de energia. Isso quer dizer os pacotes, os quantas energéticos. Ou seja, o elétron, para pular da camada mais interna para a mais externa, tem que receber 30, no mínimo 30 de energia. Esquece unidade, pessoal, estou inventando, tá? Se ele receber 29, ele não pula para a camada L de Lelê. Certo? Se ele receber 31, ele pula e dá uma balançadinha, mas ele pula. Então você tem que ter o pacote energético, a diferença energética exata. Tá? Isso aqui eu vou chamar de situação número 1. Nessa situação número 1, você tem a absorção de energia. Absorve e pula. Fica lá por milésimos de segundo e volta para casa. Quando ele volta para casa, ele libera os 30 para o exterior. Este segundo momento aqui, que é o retorno para casa, é o mais importante. É a liberação de energia. E essa liberação de energia se dá na forma de fóton, energia luminosa. O que é fóton, prof? Fóton é luz. Lembra que eu falei do Planck? Planck dizia que luz, né, energia luminosa, com diferentes cores, significam energias diferentes. Então, o que acontece? Quando ele retorna, ele salta para a mais externa, absorvendo e volta liberando na forma de luz. Isso se chama, atenção, isso se chama salto quântico. Salto quântico é sair e voltar. Vai para o externo, vem para o interno e libera a luz. Bom, isso serve para muitas coisas. A aplicação do salto quântico, já digo, ó, para fogos de artifício, tá? Para lâmpadas, e também para identificar os elementos. Identificação por um teste chamado teste de chamas. O teste de chama é o seguinte: você põe uma solução aquosa em um determinado metal e coloca ele no fogo. Ele libera luz verde, ou libera luz branca, ou libera luz vermelha. A cor sendo diferente, são elementos químicos diferentes. Então a gente consegue identificar um elemento químico só botando isso no fogo, e dependendo da cor que libera, significa que o salto quântico ou foi do sódio, ou foi do magnésio, ou foi do ferro. Certo? Então, o que é importante no Niels Bohr? Tem muita coisa importante. Primeiro, a eletrosfera é organizada em camadas de energia, em níveis energéticos. Quanto mais longe do núcleo, mais energético. O salto quântico é absorver, vai para fora, automaticamente, espontaneamente, ele retorna para a camada de origem e libera a luz. Esse é o salto quântico. Certinho?